E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler as Escrituras, né? Vamos ler a palavra. Vamos ler a mesma Escritura de ontem, que nós lemos lá no Irmão Johnson, onde nós falamos sobre história, profecia e revelação, né? Hoje vamos repetir novamente, né? A história, a profecia e a revelação. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Eclesiastes 9:14. E veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Vamos no livro de São João, no capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. São João, capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Nosso Deus, no passado, os nossos irmãos foram torturados, queimados, mortos por causa da tua palavra, que eles não negaram a fé. Foram 68 milhões de cristãos mortos pela Igreja Católica Romana na Idade Média. Senhor, segundo o teu profeta, tem nos falado que muitos de nós darão as suas vidas por não negar a fé. Dê-nos graça para que possamos estar dentro deste caminho, estar dentro deste sinal, e passar esta porta tão estreita, esse caminho tão apertado. Ajuda cada filho e filha, nos dê a graça, tomando esse pouco de pó nas tuas mãos, fazendo-se presente aqui, um grupinho tão pequeno, Pai. Mas nós sabemos que à medida que a palavra está vindo, o grupo vai diminuindo, porque o povo se escandaliza com a tua palavra. Mas venha vindicar, confirmar a tua palavra aqui nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode assentar. Um feliz Dia das Mães, né, para todas as mães aqui presentes e através da internet. Deus assim abençoe vocês ricamente, né? Eu estava
escrevendo aqui sobre o significado dos nomes, né? Nós lembramos que o irmão Brana profetizou que o milênio ia se introduzir por volta de 1977. E o cumprimento também seria a sua vinda, né? Porque na introdução do milênio já se deu a vinda do Senhor, né? A introdução do milênio já se deu também o arrebatamento. E 28 de fevereiro de 1963 aconteceu a segunda vinda, quando ele veio como Filho do Homem para revelar o mistério dos 7 selos, dos 7 trovões, mas passou por cima da cabeça de todos, mesmo sendo publicado pela revista Life, a revista Ciência. Nem a igreja de Jeffersonville percebeu o que tinha acontecido. Precisou o irmão Brana, pregando a mensagem ao nascer do sol, abrir aquela revista, mostrar e fazer eles lembrarem o que ele tinha falado no dia 31 de dezembro de 62, quando ele pregou: Senhores, é este o tempo, né? Parece no dia 30, dia 31 ele pegou: necessário vos é nascer de novo. E ele mostra a revista, né? Mas o povo tinha entrado no esquecimento. Isso já passou muitos anos, mais de 60 anos. E há muitas profecias também se cumprindo. A profecia também que o irmão Brana falou sobre a Rússia, que vai deixar cair uma bomba atômica no Vaticano, vai destruir, ela será queimada. A profecia também sobre o afundamento de Los Angeles. São coisas muito interessantes. Nós sabemos que o povo dessa mensagem sabe dessas coisas. Eles sabem, eles crerem que isso vai acontecer. Mas essa não é a mensagem de fé de arrebatamento. Não. O afundamento de Los Angeles não é a mensagem de fé de rapto. A bomba que a Rússia vai lançar no Vaticano também não é a mensagem de fé de rapto. Não. Ainda foi a segunda etapa do ministério do irmão Brana. Foi a segunda etapa. Porque, veja, o povo ficou na história e como o povo de Israel. Eles tinham a história, estava esperando o Messias, porque eles estavam examinando a profecia. Quando os magos chegaram em Jerusalém, e eles disseram: onde é que está, onde nasceu o Cristo, o Rei dos Judeus, o Messias? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Herodes mandou chamar eles. Diz: vem cá, onde é que vocês escutaram isso? Não, nós estamos seguindo uma estrela há 2 anos. Herodes disse: quando achar, eu quero ir lá adorar também. Mas Herodes era um assassino, né? Herodes era um incrédulo. Mas Herodes chamou os sacerdotes. E os sacerdotes sabiam exatamente onde o Messias ia nascer. E os sacerdotes imediatamente trouxeram a Bíblia, o Antigo Testamento. Foi lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém de Efrata, de ti sairá o guia. Eles disseram: é em Belém. E Herodes já mandou o soldado lá para matar as crianças 2 anos para baixo. Tu, Belém. Quer dizer, aqueles sacerdotes sabiam onde ele haveria de nascer. Mas ele já tinha nascido. Porque não é você saber a profecia, é você ter a revelação da profecia. Em Apocalipse, diz que Jesus é o espírito da profecia.
Conhecemos a história. Sabemos, os discípulos sabiam onde Jesus tinha nascido. Os sacerdotes também sabiam onde ele tinha nascido. Os saduceus sabiam onde ele tinha nascido. Eles também estavam esperando o Messias, mas não tinham revelação do homem que estava diante deles, abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Sabe como eles chamaram ele? Belzebu. Eles não tinham a revelação. Por isso São Paulo vem e diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E vocês, pregadores da mensagem do irmão Brana, primeira, segunda e terceira puxada, com essa história de William Brana, sabe onde nasceu, pode contar, escreve livros sobre ele. Com essas profecias, mas vocês não sabem, não têm a revelação desta história. Vocês não têm a revelação dessa profecia. Você pode ver que quando foi eleito o Leão XIV, Papa, o povo imediatamente ia pegar a mensagem, Ato do Espírito Santo 87, pregada em 19/12/54. E disseram: a profecia do irmão Brana se cumpriu. Por que no ano 2000 vocês não foram lá nos selos examinar, quando João trouxe que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que ele subiu com um novo nome? Você está vendo? Os mesmos fariseus, os mesmos sacerdotes, os mesmos saduceus, aquele mesmo espírito hoje. Aí correram e disseram: aqui temos um Papa americano. Eu não tenho Papa americano. Irmão Brana nem era americano. Irmão Brana era Deus em uma carne. Ele mesmo disse: eu não sou americano. Mas a América hoje tem um Papa americano, segundo a profecia. Segundo a profecia. A Virginésia está se alegrando porque a profecia se cumpriu. A Virginésia não avançou. A Virginésia não recebeu o azeite, o Espírito Santo, a revelação. A Virginésia se alimenta da história e da profecia. Não tem a revelação da profecia. A Virginésia, nos dias do irmão Brana, não reconheceu Deus em uma carne. Viram um grande homem, viram um evangelista, mas não viram Deus em uma carne. Zombaram, rejeitaram. A mesma coisa que fizeram com Lutero, com Wesley, com Calvino, fizeram com Brana. O Brasil fez a mesma coisa com o pastor Osmar, quando ele começou no ano 2000. Disseram tantas coisas que não eram verdade. Agora, a igreja continuou contando a história. A igreja continuou pregando a profecia e a revelação. Porque hoje não é a profecia, é a revelação. A profecia não te coloca no rapto. Jesus nasceu debaixo de uma profecia profetizada por Balaão, a estrela de Jacó. Caifás profetizou sobre ele. E Caifás era um filho do diabo. Quando Jesus trouxe a palavra, enquanto ele estava cumprindo profecia, enquanto ele estava curando enfermo, trazendo a história, o povo estava lhe seguindo. Agora, quando ele deu meia volta,
para mostrar sua identidade. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Eles deram a meia volta e foram embora. Não reconheceram. Irmão Brana pregou a mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Eles não reconheceram o dia, nem reconheceram a mensagem. Agora você note bem, está cumprida a profecia. Mas cumpriu também a profecia com a Kamala Harris. O irmão Brana disse que nós teríamos novamente um presidente católico, e tivemos John Biden, e teria uma vice-presidente. Cumpriu também a profecia. Mas isso não prepara a noiva para o rapto. Parece que nós estamos indo na contramão. Mas tudo que o pastor Osmar pregou estava na contramão da primeira e segunda etapa. A nossa fé não é igual da primeira e segunda etapa, nem da terceira, essa terceira etapa pirata. Nós não cremos igual a eles. A noiva, ela está esperando aquela revelação do rapto. Você vê que a Virgem Nessa está esperando cumprir a profecia. Cumpriu da vice-presidente, cumpriu do presidente católico. E até hoje o povo se escandaliza ainda com 77, quando cumpriu em 63. O povo se escandalizou na morte, na partida do irmão Billy Paul, porque eles estavam pensando que ele tinha que estar vivo aqui, quando a Califórnia, Los Angeles, fosse para o fundo do mar. Porque é uma igreja intelectual, não é uma igreja espiritual. Mas a noiva descansa na revelação. O que você pensa que é a profecia? É a história. A revelação, Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem do momento. É a mensagem de rapto. Eu não quero cansar vocês com uma leitura longa, mas nós temos muita coisa aqui para falar. Tenho eventos esclarecidos pela profecia 21. Temos aqui Atos do Espírito Santo 87, que eu citei para vocês aqui, do 87 até o 92, mas eu quero vir aqui aos ungidos dos últimos dias. 262. Note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem, vê? A primeira puxada, cura. Foi a cura. Ele pegava a mão das pessoas, sabia a sua enfermidade. A segunda puxada, profecia. Agora, Deus é o seu próprio intérprete da sua palavra. Você pode pensar, mas isso aí era o ministério da cura divina. Não, senhor. A segunda puxada foi profecia. 19/12/1954, quando ele falou que a América teria um papa americano, 9 meses depois, Robert nasceu. Ele é mais novo do que eu. Quando eu nasci, 3 meses depois ele nasceu. Ele nasceu em setembro. A irmã Brana fala do significado dos nomes. Robert significa brilhante, significa luz, resplendor. Isaías 14, 12. A estrela da manhã. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Os nomes têm um significado. Quando a mãe de Elvis Presley colocou Elvis, tinha um significado. O irmão dele era um gêmeo, morreu.
Morreu bebê ainda, não viu nem a luz do dia. Ele foi bem-aventurado, aquele. Mas Elvis estava predestinado. Teria que ser o Judas dos dias de Cristo, de Brana. Irmão Brana diz que ele era Judas Iscariotes. Robert Francis Prescott, né? Prescott quer dizer, como citou a doutora Milene, buscou no significado, guia, líder. Seus pais tiveram inspiração para colocar aquele nome. Luz. Lúcifer. Anjo de luz. Paulo fala, seus ministros transforma em anjos de luz. Ministro de justiça. É um homem. Mas o lugar que está, o nome tem que ter um significado. Não vamos entrar mais em detalhes sobre a história. Vocês que lêem as eras, você sabe quem foi Leão 10, quem foi Leão 13. O irmão Brana fala. E agora ele escolheu o nome, Leão. Por que não chamou Cordeiro? Por que não chamou Paulo VII? Por que não chamou João Paulo III? É a mensagem da hora. O leão rugiu nos Estados Unidos. Mas tinha que vir um para rugir como leão, que não é leão. O leão rugiu. E numa pregação do irmão Brana, se ouve o rugido do leão numa fita. Porque o cordeiro se transformou em leão para revelar o mistério dos 7 selos. E Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebais, mas se outro vier no seu próprio nome, a este recebereis. Esta é a mensagem. Essa é a mensagem do dia. Essa é a mensagem da hora. Aí está no nome. O significado está aí. Mas isso não é motivo de nos alegrar. Nós temos que nos alegrar com o play de João. Porque isso aí os adventistas estão felizes, os adventistas estão postando coisas, estão falando, estão dando entrevista, os assembleanos, o povo da primeira e segunda etapa, terceira etapa pirata. Eles já foram na internet mostrar coisas e postar até parar, que nem existia. Eu procurei e nem achei. Mandaram para mim coisa que nem existia. Jesus disse, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. A nossa alegria é com a terceira etapa revelada, é com um novo nome revelado, com 7 trovões revelados. Esta é a nossa alegria. Oh, meus irmãos. A primeira puxada foi cura. Segunda puxada, profecia. E o irmão Brana vem no primeiro selo 75. Com o que temos, não podemos fazer esse rapto. O que é que tinham? Primeira e segunda etapa. Cura e profecia. Profecia é para cumprir. Está cumprindo na política. Está cumprindo na religião. Tinha profecia sobre Judas, cumpriu nele. Mas a terceira puxada é a abertura da palavra, os mistérios revelados. Os ungidos dos últimos dias, 262. Esse aqui é o livrinho. Esse aqui é o alimento da noiva.
A terceira puxada é o livrinho. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Vocês veem isto? É nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambre, os personificadores, aparecerão novamente. Tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original, para dizê-las. Eles aparecem para personificá-la, exatamente certo. Agora você vê o que Mateus 24 significa? Veja, ungidos. Por que esse povo não descobre? Carta áudio 28. Ele descobre Atos do Espírito Santo 87. E a carta áudio 28, 20 e 28. Porque ele não descobre primeiro selo 75. Laodiceia 38. Vocês, pregadores da mensagem, esse é o alimento para dar para a sua congregação, para eles ter fé de rapto. E a profecia se cumpriu. Quer que vira? Nós estamos falando de história, profecia e a revelação. E a profecia se cumpre, se vira história. Irmão Brana vem na mensagem com a atração sobre a montanha 152. E o Deus dos céus, o irmão Brana disse aqui na outra mensagem, ele disse que o problema, depois da morte do mensageiro, que aquele povo se denomina, se organizam. Depois da partida, eles se organizam. Eles nem querem saber de você se você não concordar com eles. Não vem nos seus cultos, porque são denominações. É denominação. Não quer ter companheirismo com você. É o espírito errado mesmo, é demônio. É um demônio. Desce um demônio e toma eles, se denominam. Faz uma cerca. Quando eles me disseram, pastor, nós não vamos fazer mais aquele programa, não. Nós não vamos fazer mais. A gente não quer mais o senhor fazendo esse programa aqui, não. Pastor, o senhor está com o pastor Mendes, nós não queremos companheirismo contigo. Denominaram. É lamentável. Enquanto o irmão Brana estava vivo, não houve denominação. Ele morreu, ele já estava esperando a ressurreição do irmão Brana. Já se separado dos demais. Para estar junto, tinha que crer todos que o irmão Brana vai ressuscitar. Hoje, para estar junto, eles estão todos apertando o play do irmão Brana. Estão na história e na profecia. E a revelação. E o homem pobre, sábio, que os defendeu, que mostrou que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele subiu com um novo nome, foi esquecido, sábio. Porque era pobre. Era pregador pobre, não era pregador rico, não era pregador empresário. Se fosse pregador empresário, ele era lembrado. Mas Deus cegou o pregador empresário. Ele ficou apenas com a história, ficou apenas com a profecia. E ele posta.
E o povo está comprando, buscando a mensagem, ato do Espírito Santo. Você tem que buscar, os 7 selos. Escuta os 7 selos. Aperta o play de João, que vai abrir o seu entendimento para a mensagem da hora, do dia, a revelação. Estão tão atrapalhados que eles botam 7 mensageiros, depois botam a foto do pastor Osmar como se fosse o 8º. Estão confusos. Eles não tiveram a revelação. O novo nascimento é uma revelação, diz o profeta. Cristo é o mistério de Deus revelado, 234, 240. É aquilo que o profeta Isaías diz em 2 Reis 19, verso 2. Isso é um dia de tristeza, de angústia, porque filhos são chegada a hora de nascer e não há força para dar à luz. A igreja perdeu a força. A igreja esfriou. Ela está nua, cega. A igreja tem voltado lá em 1954. Olha que cumpriu, está vendo? E no ano 2000, quando Apocalipse 10, 8 a 11, surgiu a mensagem de uma só pessoa. O que é que você dizia, igreja? Que é uma mensagem errada, é espírito errado. Isso tinha que sair de Goiânia. Se saísse de Goiânia, estava certo. Mas não era para Goiânia, era para o sábio pobre. Sábio rico, todos lembram dele. Mas o sábio pobre, ninguém lembra dele. Ele é sábio, livrou a cidade. Quando o grande rei a cercou, ele tinha sabedoria, ele tinha estratégia de guerra, era como um Jefté. E Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos por ser filho de prostituta, por ser um bastardo. Mas quando o inimigo veio, seus irmãos não tinham estratégia de guerra. Eles foram a Jefté, foram implorar para que ele viesse, porque ele tinha estratégia de guerra. Ele sabia vencer uma guerra, ele sabia formar um exército. João, enquanto eles estavam colocando a vaca, comendo capim em cima da árvore, montando os parágrafos errados, vem João e disse: Brana não vai voltar para revelar o 7º selo, porque ele é o 7º selo, está aqui escrito. Ele não vai voltar para revelar o novo nome. Já foi revelado. BRANHM é perfeito, é perfeição. Isso aqui é revelação, meu irmão. É a profecia revelada. É 7 selos revelados. É 7 trovões revelados. Aleluia. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luz do entardecer. Há 3 anos atrás esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história. Vocês estão dentro da história. Vocês vão ficar aí até a tribulação. A Virginésia passa na tribulação. A Virginésia vai ver o Vaticano sendo incendiado. Califórnia indo para o fundo do oceano. Porque é a igreja da profecia. É a igreja que não avançou, não veio para a revelação, não nasceu de novo, porque o rapto é uma revelação. Isso é profundo demais, é gostoso demais. Você vê que eu tenho muita mensagem. Irmão Brana aqui nessa mensagem ele diz assim: poder de transformação, o arrebatamento. Tem muita coisa aqui para a gente ir durante a semana. Deus tem um caminho provido
Ele disse assim: eu sou o representante dessa fé. Não era Billy Graham, não era Oral Roberts, era Branham. Aqui no Brasil, representante desta fé de rapto foi João. Foi Osmar Rodrigues Costa. Foi ele, foi o valente. Foi o que enfrentou gigantes. Foi o que pregou sem ter um centavo no bolso. Foi o sábio pobre. Gravava uma fita, vendia, comprava umas duas. Depois ele não precisou vender. Ele distribuiu fita, distribuiu CD. Pro Brasil, pro mundo. Eu levei uma sacola para Angola. Levei para a Europa. Foi esquecido. Vocês querem colocar o esquecimento ainda? Ele que salvou vocês. O pobre sábio, as suas palavras são ouvidas em silêncio. Esqueceram. O rei esqueceu, os soldados esqueceram. A população esqueceram. Você esqueceu que ele te tirou do fundo do poço? Tirou da confusão, do denominacionalismo? Mas eu estava na mensagem, mas era uma mensagem denominacional. Primeira e segunda etapa é denominação. Denominação é marca da besta. Agora é história. Já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus assim te abençoe ricamente. Que Deus te dê graça, força. Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra. Aquilo que nos faz regozijar, que é a revelação. Não é a história, não é a profecia. A profecia é para que o mundo saiba, Ezequiel 33, 33, que houve no meio deles um profeta. Para que a América saiba que houve no meio deles um profeta. Para que a África saiba que um profeta visitou a África. Ó Deus, mas é a revelação. É o livrinho comido por João, profetizado outra vez. E hoje estamos aqui nos alegrando enquanto comemos em volta da mesa o mesmo alimento que João comeu. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.